Bom, falar sobre escrita é muito importante, principalmente no ensino superior, adentrarmos na temática escrita técnica, ou a famosa escrita científica. Antes de dar início ao estudo de Armando Vieira, é importante ressaltar que cada cada profissão vai ter sua linguagem técnica específica. O do médico vai ser uma, do advogado vai ser outra, do profissional de educação vai ser outra e por aí vai. Aqui é apenas para adentrar no que vai ser o que é essa arte da escrita técnica e algumas dicas. A primeira é pontuar que escrever não é um ato não é um ato dif, é, difícil. É questão de prática, é questão de necessidade. Dentro disso, podemos adentrar que a qualidade da escrita é um fator determinante no impacto do trabalho. Um trabalho que possui uma escrita bem feita, ele é um trabalho que tem um respaldo maior, vai ter uma visão maior acerca dele. Dentro do mesmo estudo, ele adentra a questão dos mandamentos da escrita científica. Que, primeiro, seja simples sem ser simplista, ou seja, você utilizar uma linguagem simples, ou seja, objetiva e concisa, e expressar os principais pontos do que deixar faltar informações importantes. Então, ser escrita simples não significa que é deixar defasado o conteúdo, não. É utilizar uma linguagem mais simples possível. Quando a gente adentra aqui, o incorreto. Como é sabido hoje em dia, o problema da humanidade continua a ser tal foi na antiguidade. Por aí vai. Como seria melhor? Pelas reservas disponíveis, baixo preço e diminuta poluição. Gás natural é hoje, ou seja, eu disse a mesma coisa daqui, só que aqui. Então é melhor você escrever assim do que escrever assim. É o famoso ficar no popular, encher linguiça para ocupar espaço. Calma. Não é simplesmente ocupar espaço, é trazer fundamento no que você está escrevendo. Pense nas necessidades do leitor. O que o leitor quer ler de fato? Você tem que ver qual é o objetivo do que você está escrevendo e para o público que você está escrevendo. Um outro ponto destacado é criar seu próprio estilo. Cada pessoa tem sua maneira de escrever, seja ela técnica ou seja não técnica. Cada pessoa pode pode ser um assunto só, mas cada pessoa vai escrever de maneira diferente. E isso é super natural. O outro ponto que vou destacar é ser específico. O que é ser específico? Ser específico é você ter uma linha de raciocínio lógica. Se vai falar sobre a história da educação física, você vai ter que abordar todos os fatores que vai puxar até pode ser as ramificações para chegar até a temática do seu objeto de estudo, que seria a história da educação física. Um outro ponto que eu destaquei é respeito aos pontos, clareza, ou seja, utilizar a linguagem mais clara possível, ser objetivo na sua fala, ser completo quanto à informação, ser coerente, ou seja, ter um texto com sentido, ser honesto nas coisas que você vai escrever e ter uma ordem lógica de estudo, além de evitar o máximo possível de erros na natureza ortográfica. E a questão da versatilidade, por exemplo, a questão da versatilidade é quando você vai adentrar no espaço de explicar alguma informação. Você vai ter que explicar da melhor forma possível, ser versátil. Essa linguagem, cada um vai ter a sua. Por exemplo, em vez de instalou-se um período de mau tempo, fale choveu toda semana. É muito mais conciso e muito objetivo. Mantenha próximas palavras relacionadas, ou seja, uma mesma palavra pode ter vários significados. Esses vários significados você pode estar estudando no seu texto. Seja conservador quanto suas ideias, ou seja, use preterivelmente a fonte Times New Roman. Mesmo que a Arial hoje seja aceita pela Associação das Normas de Trabalho Científicos,
mas a ABNT até hoje é considerada a mais formal, a mais formal possível. E cor preta. Evite parênteses, evite frases curtas, evite exagerar nas suas ideias, evite a literação, ou seja, jogar ideias, jogar apenas ideias sem organizá-las, palavras estrangeiras sem necessidade, símbolos, siglas, só se for por si, só se for necessário, como é o caso se você for falar da lei. E o principal, todo o seu texto científico deve ser voltado para ajudar o leitor. Ajudar o leitor em decisões, ajudar o leitor a saber por onde começar um determinado texto, por exemplo. Seja bem claro no seu estudo. Nas primeiras palavras, primeiras frases, você já deixar bem claro sobre do que se trata o seu estudo, o seu texto, para que o leitor decifre daí se vale a pena ele continuar a ler ou não. Captura a atenção do leitor. Essa capturação do leitor, o que é que vai acontecer? O leitor, há leitores que dispersam com facilidade. Então, você tem que buscar meios que vão puxar o leitor para o seu texto. Então, isso vai depender do seu estilo e ritmo que você está adentrando no seu estudo. Tipo, se você falar 20 horas seguidas, ninguém vai conseguir entender. Mas se você falar 1 hora, já tem uma compreensão maior. O uso correto das palavras, eu destaquei alguns itens que é: escrever não é o mesmo falar. Escrever é mais difícil do que falar. O falar, nós aprendemos, uma criança, por exemplo, a criança sabe falar, mas não sabe escrever. Ela vai aprendendo com o tempo. E a escrita requer mais uma estruturação ortográfica. Evite palavras a mais, evite verborrea, quando a gente fala, é utilizar palavras supérfluas só para colocar, para chamar atenção, mas acaba que não chama atenção, só piora. Palavras que dê sentidos de conselhos ao leitor, buscar gráficos, figuras, tabelas, se for necessário. Então, a escrita científica, ela trabalha muito nessa linha de descrever algum objeto de estudo. Então, é isso que vocês vão abordar no ensino superior. O quanto é importante vocês prestarem atenção de que forma vocês estão escrevendo, de que forma vocês podem estar se posicionando, que venham a ajudar a ter um texto científico. E só para retomar, a escrita científica, ela é uma linguagem simples, não simplicista. Ou seja, você utiliza termos simples dentro das normas da língua portuguesa, claro. Mas você utiliza com as principais ideias que eles vão ter. Não é simplesmente, vou utilizar a palavra simples, não. Mas você também tem que ver que conteúdo você está expondo. Você está expondo os pontos relevantes daquela temática, porque se você não tiver, acaba que você vai ter um texto falho, vai estar um texto defasado e que muitos vão ler e não vão conseguir entender. Então, devem se preocupar com isso, pois um texto bem escrito, ele requer uma linguagem objetiva, concisa, simples e ao mesmo tempo completa quanto a conteúdo.